A astrologia horária é uma ótima ferramenta para nos ajudar a esclarecer, a tomar decisões sobre questões que realmente nos incomodam na nossa vida. Dúvidas, incertezas, medos, esclarecimentos que nós buscamos. Mas ao mesmo tempo a gente vai ver que a astrologia horária também é uma ótima ferramenta para nos ajudar a tomar decisões de escala menor, sobre dúvidas mais cotidianas, mais simples e que exigem uma resposta mais simples e prática. E ao mesmo tempo a gente vai ver que apesar dessas questões serem mais corriqueiras e cotidianas, a qualidade das respostas não diminui. A qualidade das respostas permanece. Então, hoje eu trouxe alguns exemplos de mapas. Alguns deles foi eu mesmo que fiz, perguntas minhas, que são justamente assim. Questões simples, corriqueiras, básicas, não são grandes dúvidas, grandes problemas a serem resolvidos. E ao mesmo tempo, o céu ainda assim nos dá uma resposta. Porque é uma lição que a gente pode tirar. Se nós temos um real nível de interesse nessa resposta, o céu vai nos responder. O céu vai nos ajudar. Esse mapa aqui é um mapa que eu mesmo abri. E qual era a situação? O contexto era que eu estava viajando numa chácara com os amigos e chegando o dia de ir embora, eu acordei mais cedo, fui arrumar minhas coisas, as minhas malas, as minhas roupas, e aí eu não encontrei junto das minhas coisas minha aliança de casamento. Então, fiquei com receio de ter perdido ela em algum lugar, de ter esquecido em algum lugar, enfim. Então eu fiz esse mapa, essa horária, com essa pergunta: onde é que está a minha aliança? Então nós temos aqui um mapa de objeto perdido, que é uma das aplicações que eu particularmente acho mais interessantes da astrologia horária. A astrologia horária ela pode nos ajudar, muitas pessoas não sabem disso, mas ela pode nos ajudar a encontrar objetos perdidos. É claro que a gente vai precisar desvendar esse simbolismo e adaptar à realidade da situação. Então, como é que a gente observa um mapa desse? O que é o objeto perdido? A casa 2 vai ser a casa das nossas posses, que nós podemos mover de um lado para o outro, de um lugar para o outro. Então, tudo aquilo que é de minha posse e que consigo deslocar ela facilmente é assunto de casa 2, a casa dos nossos objetos. Então, seja um celular, seja um colar, seja um notebook, é tudo assunto de casa 2, que são as nossas posses móveis. Diferente da casa 4, que são as nossas posses imóveis. Então, um terreno, uma casa, é assunto de casa 4, porque eu não posso mover um terreno, uma casa de um lado para o outro. Na casa 2, eu consigo sim mover um celular, uma aliança de um lado para o outro. Então, o objeto que nós estamos procurando é assunto de casa 2. E a casa 2 abre aonde? Abre aqui no signo de Câncer. Quem é o regente de Câncer? A Lua, que está aqui aos 10 graus de Touro. Então, nessas horárias, o regente da casa 2 vai significar o objeto que nós estamos procurando. E aí a gente vai olhar onde é que está esse regente, que signo que ele está, o elemento que ele está, e aí a gente vai precisar desvendar esse simbolismo. Só que esse mapa em particular, ele vai se comportar de um jeito diferente. É por isso que é importante a gente observar tudo que está acontecendo no mapa e se há alguma coisa diferente acontecendo nesse mapa. A gente precisa observar se há alguma coisa saltando os nossos olhos. E nesse mapa há alguma coisa que salta os nossos olhos. Se eu observar aqui a casa 1, que é o querente, ou seja, eu mesmo, eu vou ver que o ascendente está aqui aos 5 graus de Gêmeos. E tem um planeta, um astro, que está aqui bem próximo do ascendente, colado com o ascendente. Se o ascendente está aqui aos 5 graus, aos 4 graus eu tenho o Sol, bem colado com o ascendente. O ascendente representa eu, o querente, o meu corpo, eu mesmo. E tem alguma coisa bem próxima dele. A aliança de casamento, ela é feita de ouro. E de todos os 7 astros, a Lua, Mercúrio, o Sol, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, qual deles parece falar mais de ouro? Qual deles seria um astro que você usaria para significar o ouro?
algo dourado, algo brilhante, algo valoroso? Com certeza é o Sol. Não é à toa que o Sol é o regente do ouro. Cada planeta está relacionado a um metal, Marte está relacionado ao ferro, a Lua está relacionada à prata, enfim. O Sol é o regente do ouro. Então, esse Sol aqui parece estar significando a minha aliança. E, olha que curioso, essa aliança, o Sol está bem perto de mim. Então, opa, uma boa notícia. Porque não vai estar com outra pessoa, não vai estar jogado na rua, não vai estar num ambiente completamente distante de mim. Parece que esse Sol, esse objeto, a aliança no caso, está bem perto de mim, muito perto mesmo. E onde é que estava a aliança? Quando eu abri esse mapa, eu havia procurado a aliança no lugar que eu sempre colocava ela, perto da mesa ali. Na hora de dormir, eu deixava a aliança ali do lado da mesinha, do lado da cama. Só que na noite anterior, eu havia chegado sem atenção, talvez com sono, tirei a aliança e coloquei junto, dentro da caixinha dos meus óculos, que estava ali em cima da mesinha. Eu olhei em todos os lugares, mas não olhei dentro dessa caixinha dos óculos. Então a aliança estava na minha frente. Eu não estava vendo. Então, olha como é que o mapa foi enfático em dizer: olha, a aliança tá debaixo do seu nariz. Você que não está vendo. Então, temos o ascendente aqui e temos o Sol, que é o regente natural do ouro. Nesse caso, ele vai representar a aliança. Bem aqui pertinho do ascendente, que representa eu mesmo. Então, nesse caso, a Lua, que é o regente da casa 2, não vai nos dar a resposta. Normalmente, nós observamos o regente da casa 2, mas nesse caso em especial, a gente precisa observar o regente natural do objeto, que nesse caso é o Sol. Por isso que é importante a gente seguir as regras da astrologia, mas existem alguns mapas que a gente também precisa deixar a mente aberta. A gente não pode sempre querer seguir as regras, a gente precisa também estar com a mente aberta e estar atentos a esses detalhes que podem ser importantes e muitas vezes eles são cruciais para nos dar a resposta correta. Esse mapa aqui é um mapa bem simples e bem rápido de ser analisado. Qual era a questão? A questão era que o querente havia feito o pedido de empréstimo para o banco e esse empréstimo estava em análise. Só que ele estava ansioso porque ele estava precisando desse empréstimo, estava com receio de não ser aprovado. E aí ele fez essa pergunta: o empréstimo vai ser aprovado? Porque ele precisava desse dinheiro para ajudar em algumas questões da empresa dele, enfim. E aí a resposta aqui é bem simples, bem rápida, mas vamos começar sempre pelo início. Quem que é o querente? O querente é a casa 1. A casa 1 abre em Sagitário. Sagitário é regido por Júpiter. Então o querente é esse Júpiter aqui. O que está acontecendo com Júpiter? Júpiter está bem aqui no início da casa 8, em Câncer. Então, o que isso pode significar? Porque o início da casa 8 é relevante aqui nessa questão. A casa 7 vai representar os outros. E nesse caso, a casa 7 pode representar o banco, porque o banco é alguém com quem ele fez contrato, não é? Então, existe algum tipo de contrato entre o querente e o banco, essa instituição financeira. E o que é a casa 8 nessa situação? A casa 8 é a casa 2 a partir da 7. Ou seja, é o dinheiro do banco. O que é o dinheiro do banco nesse caso? O empréstimo que o querente quer. Por isso que Júpiter está bem aqui no início da casa 8, ou seja, o querente está bem interessado nesse dinheiro. Ou seja, até agora, novidade nenhuma. O querente realmente está querendo um empréstimo, mas o mapa está representando isso, que nesse caso é uma aflição mesmo. O querente está interessado, preocupado com essa questão e o mapa está demonstrando isso. O querente bem interessado nesse dinheiro que
é proveniente do banco. Só que até então não temos nenhuma resposta. Isso só está mostrando, só está descrevendo a situação. E aí a gente precisa olhar o regente dessa casa 8 aqui, o que está acontecendo com ele. Porque o regente dessa casa 8 que vai falar mais sobre o dinheiro do banco, o empréstimo. A gente precisa ver o que esse regente da casa 8 está fazendo para a gente ver se ele se conecta com o querente, se conecta com o dinheiro do querente. Vamos ver o que está acontecendo aqui. O regente dessa casa 8, que abre em Câncer, é a Lua. Então, o dinheiro do banco, o empréstimo em si, é representado pela Lua. E o que está acontecendo com a Lua? A Lua está aqui na casa 2, no signo de Aquário. O que é a casa 2? A casa 2 é o dinheiro do querente. São as finanças do querente. Então, isso parece ser uma resposta animadora. O dinheiro do banco está dentro da casa que representa o dinheiro do querente. Então, a gente não precisa ir muito mais longe do que isso. O dinheiro do banco está vindo para o querente. Então, sim, o empréstimo vai ser aprovado, o dinheiro vai vir para você. A gente não precisa ir muito além disso. A resposta já foi dada. É uma pergunta simples e a resposta deve ser simples desse jeito. Sim, o empréstimo vai ser aprovado, o dinheiro vai vir para você. Esse aqui é um mapa bem simples também, e também foi eu quem fez esse mapa. E a questão era o seguinte: a minha mãe estava precisando fazer uma cirurgia de remoção de pedra nos rins e já estava tudo autorizado pelo plano, só que a gente ainda não sabia a data que iria ser a cirurgia. E eu, como tinha alguns planos de viajar, eu precisava saber que data iria ocorrer essa cirurgia para eu conseguir me organizar, para conseguir conciliar as coisas. E, enfim, eu fiz essa pergunta: quando é que vai ser a cirurgia da minha mãe? Então, vamos lá. É um mapa bem simples, só que para a gente interpretar ele, a gente também precisa estar atento a alguns detalhes que vão fugir um pouquinho às regras convencionais. Vamos lá. Como eu estou perguntando da minha mãe, eu, enquanto querente, sou irrelevante nessa situação. Eu quero saber da minha mãe. E a casa que representa a mãe aqui é a casa 10. E aqui no mapa não está mostrando muito bem, mas a cúspide da casa 10 ela vai abrir aqui em Sagitário. Parece que é Capricórnio, mas não, é Sagitário. Então, qual é o regente de Sagitário? O regente de Sagitário é Júpiter. Júpiter que está aqui em Gêmeos. Então, esse Júpiter significa minha mãe. E aí, para saber da cirurgia, é muito interessante. Uma coisa que eu já observei em alguns outros mapas, é muito interessante eu observar o planeta que rege naturalmente os procedimentos cirúrgicos, que é Marte. Marte ele é o planeta que representa o corte, a cirurgia, os ferimentos, um procedimento cirúrgico tem a ver com isso tudo. Tem a ver com você passar por essas coisas marciais. Então, se eu encontrar algum tipo de contato entre Marte, que é a cirurgia, e Júpiter, eu consigo ver em quanto tempo vai acontecer a cirurgia da minha mãe. Só que olha só, Marte é um planeta que não vai fazer contato com Júpiter em um bom tempo. Então, não estou enxergando algum tipo de contato entre Marte e Júpiter, porque esse Marte ele vai demorar bastante para chegar mais ou menos aqui aos 19, 18 graus que Júpiter está. Vai demorar muito tempo. Até lá ele já encontrou várias proibições. Então, algum contato entre Marte e Júpiter não é a melhor abordagem. Então, o que isso significa? Que minha mãe não vai fazer a cirurgia? Não necessariamente. A gente precisa encontrar alguma outra abordagem aqui. O mapa ele está dando a resposta. A gente só precisa olhar com mais atenção. Se a gente observar qual é a próxima coisa que vai acontecer nesse mapa? A Lua
é um astro muito importante na maioria das horárias, né? Muitas vezes ela vai representar o fluxo dos eventos, ou ela vai representar também o querente. Mas a Lua, naturalmente, ela também representa uma coisa que é bem importante nessa questão. A Lua é a significadora natural das mães, das mulheres mais velhas na nossa vida, né? A Lua tem esse simbolismo de cuidar, de nutrir. A Lua é a significadora das mulheres. Então, a Lua, nesse caso também, ela vai representar a mãe, essa figura materna. Então, olha que interessante. A Lua, ela está aqui aos 27 graus de Capricórnio. É uma Lua que não está bem, porque a Lua ela está exilada em Capricórnio, ou seja, pode representar um pouco do estado de saúde da mãe, nesse caso, que não estava tão bem. E a Lua ela vai caminhando aqui por Capricórnio, e logo quando ela muda de signo, logo quando ela entra aqui no signo de Aquário, lá por volta dos 1 grau e pouco, ela vai fazer uma oposição, ela vai encontrar esse Marte aqui. Vai fazer um aspecto, um contato com esse Marte. Então, imagina que a Lua esteja aqui mais ou menos aos 1 grau aqui de Aquário. Ela vai encontrar Marte, vai encontrar a cirurgia. Opa, então aqui representa muito bem a mãe tendo algum tipo de contato com o significador natural da cirurgia, que é Marte. Então, em quanto tempo isso vai acontecer? Quanto tempo leva para essa Lua caminhar e chegar até esse contato com Marte? A Lua está aos 27 graus de Capricórnio. 27, 28, 29, 0,17 de Aquário, mais ou menos a uns 1 grau e pouco de Aquário, ela vai encontrar esse Marte. Então vai demorar mais ou menos uns 4 graus aí, 4 graus e pouco para a Lua fazer esse contato, fechar esse aspecto. 4 graus, a gente pode entender como 4 dias. É muito irreal essa resposta. O plano nem tinha dado uma resposta, o plano nem tinha dado uma previsão. Então, do momento que eu fiz a pergunta, a cirurgia ser daqui a 4 dias, essa resposta é muito, muito irreal. 4 semanas faz sentido, faz mais sentido. O plano não tinha dado uma resposta, mas essa cirurgia poderia ser, sim, dentro de 4 semanas. Mais ou menos um mês aí. 4 meses, olha, difícil também. É difícil. Poxa, o plano, uma cirurgia que já estava com caráter de urgência, ser marcada daqui a 4 meses, muito difícil de acontecer também. Então, o que é mais plausível nessa resposta? A cirurgia ocorrer dentro de 4 semanas. O que nesse mapa dava mais ou menos para a partir do dia que eu fiz a pergunta, 4 semanas a partir desse dia dava mais ou menos dia 5 de dezembro, que foi exatamente o dia da cirurgia que a minha mãe se submeteu. Esse mapa aqui é um ótimo exemplo para mostrar como é que, sim, é muito importante a gente saber das regras da interpretação da astrologia horária na hora de interpretarmos um mapa, na hora de abordarmos uma pergunta. Só que mais importante ainda é a gente estar com a mente aberta para observarmos outros aspectos, outras formas do mapa nos dar essa resposta. Eu gosto de dizer que o céu é muito criativo na hora de dar algumas respostas, porque muitas vezes ele pode dar essa solução de um outro jeito, usando outras regras, ignorando as regras usuais. Então, nesse mapa, por exemplo, nós usamos o significador natural da cirurgia para representar esse procedimento que minha mãe iria passar. Usamos Marte como significador natural. E o mapa também não usou o significador, o regente da casa 10, para significar minha mãe. Não usou o Júpiter, que regia essa casa 10, mas sim usou a Lua. A Lua como o significador natural, como esse astro que muitas vezes representa as coisas importantes na questão. Então, é importante a gente estar com a mente aberta para observarmos
como o mapa vai estar me dando essa resposta nessa questão de maneira individual. Às vezes o céu é muito criativo e eu preciso estar de mente aberta. Se eu ficasse preso a essas regras, que sim são muito importantes, mas se eu ficasse preso a essas regras, eu iria querer usar esse Júpiter aqui porque ele rege a casa 10. E como não existe contato entre Júpiter e Marte, eu não ia achar esse aspecto. Eu ia falar, a cirurgia não vai acontecer. Vai dar alguma coisa de errado nesse meio tempo. A cirurgia não vai acontecer. E aconteceu. Mas aconteceu usando esse aspecto da Lua. E caso você tenha interesse em alguma consulta, caso você esteja vivenciando alguma situação que você precisa de esclarecimento, auxílio para tomar alguma decisão, algum tipo de análise sobre alguma situação, a astrologia horária é uma ótima ferramenta para fazer isso. Então, caso você tenha interesse em alguma consulta, pode falar comigo, vou deixar o link dos meus contatos aqui na descrição do vídeo.